nossas vidas, Senhor, diante do Teu altar, para ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer a nós, Pai, aquilo que cada um precisa ouvir em especial, Deus. O Senhor renova as nossas mentes, renova os nossos corações. Pai, faz com que a nossa percepção da Tua presença seja aumentada, Deus. E que possamos, Senhor, distinguir a Tua voz de forma perfeita, Senhor, e segui-la, Pai, assim como o Senhor quer que nós sigamos. Em nome de Jesus. Convido a todos a abrir suas Bíblias vocês podem sentar. Mateus 28, a partir do versículo 16. Diz assim: esse negócio de pregar sem microfone é legal, né? Eu às vezes eu fico meio sem jeito ainda, mas é muito bom. Você fica mais livre para falar. Diz assim: os 11 discípulos rumaram para a Galiléia, em direção ao monte que Jesus lhes determinara. Assim que o viram, prostaram-se e o adoraram, mas alguns ficaram em dúvida. Então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Eu pediria, é o máximo de tamanho que fica, é isso aí, não daria para botar pelo menos 18 aos 20 na mesma tela não, né? Não, então deixa. Eu convido vocês a meditarem sobre esse texto. Esse texto é um texto muito conhecido de todos nós e a gente chama ele de a Grande Comissão. E por isso que a gente, se tiver que dar um título a essa pregação, seria a Grande Comissão. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente lê e relê esse texto, a gente já parou de enxergar muita coisa que existe nele. Contextualmente, a gente tem os discípulos já no final do Evangelho de Mateus, digamos assim, Jesus já tinha ressuscitado e Jesus chama eles: vocês vão para um monte na Galiléia e lá vocês vão me esperar, porque eu vou aparecer a vocês. E eles, euforicamente, né, eles vão para aquele monte, chega lá e Jesus aparece a eles e dá essa grande comissão. A comissão diz o seguinte: olha, eu vou voltar para os céus, e a partir daí vocês vão ficar aqui, e vocês vão fazer isso, vocês vão a todos os povos, vocês vão pregar o Evangelho, vocês vão batizar aquele batismo lá de João Batista, que vocês já sabem. E eles, caramba, Jesus logo depois que fala isso, Jesus é assunto aos céus. E sabe aquela sensação, eu não sei se vocês param para pensar também, que os discípulos eles estavam perdidos logo depois que Jesus morreu. Jesus morre, é crucificado, e a Bíblia fala que os discípulos estavam assim meio perdidos e se perguntando: o que será da nossa vida a partir de agora? Nós deixamos a nossa pescaria, nós deixamos os nossos empregos
e fomos seguir esse homem, e de repente, olha só, a gente pensava que ele era o Messias, e esse Messias que ia governar, ele ia estabelecer grandes coisas nesse mundo, e de repente Jesus é crucificado pelos romanos. Caramba, perdemos. Os sacerdotes queriam acabar com ele, lá, os escribas perseguiram ele tanto que conseguiram se crucificar ele. E agora, o que será das nossas vidas? E alguns falam, vamos voltar a pescar, vamos voltar a fazer as nossas atividades normais. E aí, de repente, vem uma injeção de ânimo, né? Quando Jesus aparece de novo e ele ressurge com um Deus tremendo, alguns ainda não acreditam, toca nas minhas chagas, vê, sou eu mesmo. E não precisava daquilo, porque as próprias palavras, o Espírito que existia em Jesus já demonstrava aquilo. Aquilo como aqueles homens, aqueles discípulos que caminhavam para Emaús, vocês não notavam como ardia dentro de nós aquelas palavras? O nosso mestre está no meio de nós de novo. E eles caminham, quando Jesus fala, olha, eu apareci a vocês, mas vocês vão para esse lugar que eu vou estar lá com vocês. E quando ele chega lá, ele fala isso, e logo depois ele vai embora de novo. E eu imagino que alguns desses discípulos eles devem ter ficado atônitos, lógico que eles guardaram as palavras e eles ficaram assim, e agora, o que nós vamos fazer? O que Jesus veio fazer nesse mundo? Eu creio que a grande missão de Jesus foi nos salvar. E Jesus cumpriu. E nesse texto, já no meio desse texto, quando ele fala aos discípulos, ele fala, olha, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, a vitória já tinha sido decretada, ele já tinha consumado o fato, ele já tinha salvado a humanidade. Mas se Jesus permanecesse nesse mundo, ele não poderia mais permanecer da forma que ele veio. Ele não seria mais um cordeiro, ele não seria uma pessoa que ficaria à mercê dos romanos, à mercê dos escribas, à mercê dos fariseus, dos saduceus. Ele seria um rei. Mas Deus tem um plano maior do que isso. E eu creio que o propósito dele, também quando ele veio aqui na terra, ele, já sabendo disso, ele criou a base. Ele constituiu discípulos. E deixou isso para que nós façamos juntamente com ele. Jesus, ele é assunto aos céus, e aqueles discípulos, provavelmente, eles começaram a se perguntar, e agora, o que a gente faz? Porque ele falou, ide, pregar e anunciar e batizar, mas e agora, como é que a gente faz? A gente estabelece uma base, a gente sai correndo, a gente se esconde, estão perseguindo a gente, vamos ser mortos, não tem problema, isso aí eu já estou sabendo. Eles esperam, em 10 dias o Espírito Santo vem ter com eles, que era a promessa. E após aquele momento, Jesus está de volta com eles. Logicamente que eu não estou querendo misturar a Trindade, mas Deus é Deus. Deus é reflexo. Os três são personalidades diferentes, mas são o mesmo. E aí Deus volta a estar conosco através do Espírito Santo. E se estabelece a partir dali uma colaboração. E o ID passa a ter um sentido de que nós não estamos mais sozinhos para cumprir esse mandato, esse chamado, que a gente chama de um chamado, porque eu quero usar esse nome porque a gente tem certeza de que não é uma questão obrigatória. Eu entendo o nosso relacionamento e a nossa missão junto com o Espírito Santo de uma questão hierárquica,
submissiva, mas não impositiva e obrigatória. Deus fez um chamado e cumpra quem quiser. Não é aquele negócio, se vocês cumprem, se vocês não cumprirem, eu vou mandar vocês embora dos seus empregos. Vocês cumpram, vocês façam isso que eu estou ordenando. Se vocês não fizerem, eu vou queimar vocês. Não, não é isso. É uma relação de amor submissiva, porque nós entendemos quem é o Espírito Santo, quem é Deus, e nós seguimos Ele a partir das nossas convicções, a partir do nosso amor por Ele. A partir desse momento, e quando começa essa colaboração, Deus começa a estabelecer a direção para as pessoas. E um exemplo que eu posso citar disso é Pedro. Pedro, em determinado momento, está pensando como fazer aquela grande comissão, como seguir aquela grande comissão, como executar aquela grande comissão. E ele está lá pregando, ele vai lá ao templo, ele cura o paralítico, ele começa a anunciar quem era Jesus, ele começa a curar as pessoas na rua, mas em determinado momento ele não sabe que o evangelho não era só para os judeus. Na cabeça dele, o evangelho era só para os judeus. Se vocês forem ver um outro texto, que eu acho que está em Atos 10, você vai ver que Pedro, em determinado momento, ele está no terraço orando a Deus, e a Bíblia fala que ele estava com fome, ele estava faminto, não apenas com fome, eu acho que denota melhor a situação dele. Ele estava faminto, mas a refeição estava sendo preparada, e em determinado momento ele entra em estado de êxtase, e ele tem uma visão como do céu tivesse vindo um grande lençol amarrado pelas 4 pontas, e dentro desse lençol tinham toda espécie de quadrúpedes, répteis, animais rastejantes, aves dos céus, e logo em seguida ele ouve uma voz: Pedro, mata e come. E ele fala: de jeito nenhum, Deus, nunca comi nada impuro, nada profano. Pedro, mata e come. Pedro, mata e come. E ele acorda daquela visão, e ele não sabe o que significa aquela visão. Logo depois vem alguns homens, e o Espírito Santo diz a ele: você vai seguir aqueles homens, fica tranquilo, porque eu enviei esses homens para buscar vocês. E esses homens levam Pedro à casa de Cornélio. Diz que era um oficial justo, uma pessoa digna, uma pessoa temente a Deus. E quando ele chega na casa de Cornélio e vê que existem pessoas reunidas em nome de Jesus que não são judeus, ele fica atônito, mas ele entende que o Espírito Santo estava levando ele para uma outra direção. O Espírito Santo estava levando a igreja para uma outra direção. E lá naquele momento, aquelas pessoas são batizadas no Espírito Santo, elas recebem o dom do Espírito, elas se enchem, elas profetizam, elas falam em línguas, e ali existe uma confirmação de que o Evangelho não era só para os judeus. A gente pode parar e pensar e ver, olha só, se Pedro firmasse o pé e não ouvisse a voz do Espírito Santo, o que ele teria feito? Ele ia seguir naquela linha até o final, de repente até o final da sua morte. Outro exemplo que me vem à mente é o exemplo de Filipe. Filipe estava lá, confortável dentro da sua igreja, e de repente o Espírito Santo pega e fala assim: você sai daí e vai para aquele lugar. Mas Senhor, aqui eu tenho tudo, eu já estou aqui já na minha casinha com os meus amigos, aqui as pessoas já me conhecem, eu vou para aquele lugar fazer o quê? E chega lá e ele é usado junto a um etíope,
E Deus enviou. Alguns creem que o Evangelho entrou na África através desse etíope. Eu creio também, eu creio que Deus faz as coisas perfeitas e existe o que eu quero dizer aqui, que existe um sentido de colaboração. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Até eu tomei susto. Nós não estamos sozinhos na realização desse chamado. Se nós estivermos sozinhos, coisas horríveis acontecerão. Eu tinha um professor que quando eu estudava para concurso, eu tinha um professor que ele costumava dizer o seguinte: estudar aquilo que não cai na prova é o mesmo que não estudar. E eu completava: estudar aquilo que não cai na prova é pior do que não estudar, porque você acaba gastando seu tempo, você acaba gastando sua memória, e no final das contas, sabe o que vai acontecer com você? Você vai saber, vai ter menos energia para fazer uma prova. O que eu digo é o seguinte: aqui dentro da igreja, muitas vezes, se a gente fizer aquilo que não é propósito de Deus, a gente está caminhando num sentido adverso de atrapalhar o progresso do Evangelho. Deus tem uma agenda e Ele vai cumprir essa agenda. Eu preguei uma vez aqui, eu acho que foi no início desse ano, e eu preguei sobre Deus nos chama pelo nome. O contexto era o chamado feito específico, feito a Moisés. Começava aí, lógico. E esse chamado, ele se dividia em 3 etapas. Moisés, dentro do seu desenvolvimento humano, que ele cresceu lá junto com o faraó, dentro do palácio e tudo mais. Josué, depois, na próxima etapa da vida dele, que ele vai para o deserto, e lá ele aprende a se relacionar com Deus, ele tem um crescimento espiritual, e aí sim, quando ele já estava preparado, Deus retoma ele e entrega a ele dá a ele um poder, ou seja, empodera ele para ele realizar um propósito específico. E a gente falava que cada um de nós tem um propósito específico dentro da realização do Evangelho. Essa agenda de Deus, ela vai se cumprir. Essa agenda de Deus, ela já começou, muitas coisas já aconteceram, e ela vai se cumprir até o arrebatamento da igreja ou até a volta de Jesus. Muitas coisas vão se cumprir com a gente ou sem a gente. Porque Deus vai realizar, vocês têm dúvida disso? Se Ele não realiza por nós, Ele realiza por quem quer realizar. E eu cito aqui porque nós entendemos que o ID, na verdade, é o segundo chamado. Antes do ID, existe um primeiro chamado. Qual seria? Jesus costumava, quando ele saía, e ele, logo no início do Evangelho, ele arregimenta os seus discípulos. Mas ele fala isso em diversas outras vezes durante os livros do Evangelho. Ele fala: vem e segue-me. Vou lembrar vocês, quando ele vai lá naquele mar lá da Galileia, se eu não me engano, ele encontra 2 irmãos pescando. E ele fala assim: vem e segue-me. E aqueles irmãos, eles largam as redes, largam os barcos e vão e seguem a Jesus. Ele fala para Pedro: Pedro, você vem e me segue, que eu vou te fazer um pescador de homens. Ele fala para Mateus: Mateus, vem e segue-me. E Mateus está na banca lá de cobrança de impostos dele, e ele para e vai e segue a Jesus. Agora, a gente sabe os nomes dessas pessoas, mas tem outras pessoas que a gente não sabe os nomes. Um escriba chega até ele e fala: Jesus, eu vou te seguir, aonde quer que você for eu irei.
ele fala, as raposas têm tocas, as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. E o outro diz a ele, Senhor, deixa primeiro que eu vá enterrar o meu pai. E o outro diz a ele, Senhor, o que eu posso fazer para te seguir? Cumpre os mandamentos. Ah, mas já tenho cumprido. Então agora você faz o seguinte, você vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres. Aí depois você vem e me segue. Esses a gente não conhece o nome, porque não foram escritos na história de vitórias do nosso Senhor. Esse primeiro chamado, ele é condição para o cumprimento do segundo chamado. Para que nós abracemos o segundo chamado, que é o Ide, nós precisamos antes obedecer ao primeiro chamado, aceitar o primeiro chamado, que é o segue-me. No nosso contexto, e eu venho falar agora da nossa igreja, a gente tem diversos casos e muitas vezes a gente fica se perguntando o que nós vamos fazer, assim como aqueles discípulos lá na Galiléia, eles se perguntaram a partir do Ide, o que nós vamos fazer agora? Parece que agora a gente ainda está se perguntando o que nós vamos fazer. E eu alerto a igreja sobre a necessidade de que a gente obedeça ou a gente abrace o primeiro chamado, antes de se preocupar em abraçar o segundo chamado. Existe uma história contada na Bíblia por parábola de um rei. Esse rei, ele faz um banquete para as núpcias do seu filho. E esse rei, ele fala o seguinte, olha, preparem todo o banquete, os bois mais gordos, tudo do bom e do melhor, e vão e convidem lá, chamem os meus convidados para o banquete das núpcias do meu filho. E aí os oficiais vão e levam os convites, e aquelas pessoas, a Bíblia diz que aquelas pessoas, cada um vai para o seu trabalho, cada um volta para o seu campo, não dá muita atenção àquele convite, e o rei fala assim, vai de novo. E eles, às vezes, até perseguem os oficiais do rei. O rei fica irado. E o rei manda queimar a cidade. E ele fala assim, agora vocês vão e vocês busquem todas as pessoas que vocês encontrarem pelo caminho. E vocês vão pegando essas pessoas, vão trazendo elas para o banquete do meu filho, e vocês coloquem elas aqui dentro, porque eu quero que essa festa esteja cheia. Então a Bíblia fala que eles trazem homens bons e maus. E logo depois essa festa está ocorrendo e o rei chega naquele lugar e ele está circulando, observando a festa, e ele vê um homem que não trajava as vestes nupciais. Ele estava vestido inadequadamente. E o rei diz o seguinte, por que você não está trajando as vestes nupciais? E aquele homem não tem resposta. E o rei chama os oficiais dele e fala assim, olha, pega esse homem, amarrem-no e lancem lá nas trevas, onde há choro e ranger de dentes. E no final do texto ele termina dizendo assim, que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Eu não vou entrar para explicar essa parábola toda, mas eu acho que ela, de certa forma, é autoexplicativa. Muitas vezes a gente
A gente está numa festa e a gente não está preocupado em honrar aquele que nos convidou. A gente não está preocupado em vestir os trajes adequadamente, a gente não está preocupado em se comportar adequadamente, a gente não está preocupado em comemorar, porque é uma festa de comemoração por um casamento que se realiza. E a Bíblia diz que aqueles que estão mal trajados dentro dessa festa, eles são dignos das trevas, eles são convidados indignos, que foram convidados, mas de certa forma, apesar de estarem lá, não aceitaram o convite. Nessa manhã, eu venho dizer para a igreja que esse convite foi posto para todos nós, mas nós precisamos abraçar esse convite com toda a nossa alma, com toda a nossa vontade, com toda a nossa honra. A igreja, ela não deve se tornar um órgão de julgamento, mas um órgão de frutificação. Quando Jesus traz outra parábola, ele diz que quando o semeador sai a lançar sementes, algumas caem à beira do caminho, outras caem no meio dos espinhos, outro no terreno rochoso. Ele fala que todas essas sementes foram recebidas, mas não produziram frutos. Mas existe uma semente que caiu num solo fértil, num solo bom. E esse solo, ele fala de uma produção de 30, 60 e 100 para 1. Ora, sabe-se que naquela época uma boa produção de uma semente era 10 para 1. Uma excelente produção. Se Jesus estava falando de 30, 60, 100 para 1, você entende como você quiser, mas é uma produção extraordinária. E nós fomos feitos para isso. Eu não quero acreditar que nós somos solos cheios de espinho, nós não somos solos cheios de rochas, mas nós devemos ser solo bom. Nós devemos honrar aquele que nos convidou para essa festa maravilhosa que Ele colocou, esse banquete maravilhoso que é colocado na nossa frente. Por fim, existe um movimento, e a pastora já chegou a citar esse movimento. Ele começou como The Call, o chamado. E eu venho dizer aqui que todos nós somos chamados, mas existe algo específico nesse The Call. Quem quiser conhecer melhor, tem o site deles, que eu acho que não traz nada muito profundo. Tem um livro chamado DNA Nazireu, escrito por Lou Engle, eu acho que é o líder desse movimento. E ele, em determinado momento, junto com o filho dele, uma geração que está se destacando e está se separando para Deus, da forma que a gente colocou do primeiro chamado aqui, pessoas que largam tudo, pessoas que têm uma ambição por esse Deus, por esse Jesus, há uma ambição de realizar muitas coisas nesse evangelho. Eles começaram a se separar, e eles começaram, a gente chama até de reformadores e avivalistas. Reformadores porque não estão satisfeitos com a igreja, o caminho da igreja, e avivalista porque eles querem trazer um despertamento espiritual novo no meio da nação, no meio desse mundo. E eles formaram essa fundação parece em 2000, no ano de 2000. Em 2011, eles vieram, parece que alguns profetas, e disseram: olha, chegou o tempo
do decol. E agora é o tempo descend, que é o eu te envio. Eu fui chamado e agora, olha só, desculpa, mas a gente não pode viver na segunda fase de Moisés o resto da vida. Moisés teve o desenvolvimento dele humano e o desenvolvimento com Deus, e a gente fica querendo se desenvolver. Vamos crescer mais, vamos estudar mais a Bíblia. Toda vez que eu subo aqui, é um desespero, porque eu sei que eu nunca estou preparado, mas não sou eu que falo. Eu posso falar coisas mais simples aqui no meio de nós e ter um efeito grandioso. Eu posso falar as coisas mais complexas aqui e ter efeito nenhum, porque Deus mesmo fala que quando a gente Ele fala no final, olha, e assim estarei permanente convosco até o final dos tempos. É uma garantia. Quando a gente dá o primeiro passo normalmente é dado pela fé. A gente, como foi falado um exemplo aqui sobre que alguns dizem que o povo começou a entrar, ainda a água o mar não tinha se aberto. E eles começaram a caminhar na água e o mar foi se abrindo. Outro americano disse aqui, pregou sobre aquela passagem de Jonatas, que Jonatas sobe contra um exército de milhares de guerreiros, e sobe ele, escudeiro, num penhasco, e ele fala assim: Deus já deu esse exército nas minhas mãos. Fica atrás de mim, eu vou na frente. Essa fé eu tenho. Ele já falou comigo. E muitas vezes Deus já falou com muitos de nós: faz isso, faz aquilo. E a gente fica falando assim: poxa, eu não estou preparado, não sei, vou largar minha terra, vou largar o meu emprego, como é que eu faço? Eu creio que Deus, nessa parceria que Ele tem conosco, Ele tem algo específico para realizar na vida de cada um. E nós precisamos intencionalmente colaborar com o Espírito Santo. O propósito dele é esse. Senão ele já teria acabado com o mundo, já teria voltado há muito tempo. Mas ele quer que nós realizemos. Ele quer que nós construamos o caminho para a volta dele. Essa é a palavra que Deus deu para a igreja essa manhã. Eu espero que todos sejam abençoados e que sejam uma palavra de crescimento no meio de nós. Eu vou orar para a gente. Hoje não vai ter apelo, mas eu queria fazer uma oração, porque eu não entendo que isso se diz para um ou para outro. Como diz a Bíblia, todos foram chamados, todos nós fomos convidados para essa festa. Eu acho que a gente tem que orar apenas para que não exista indignidade no meio de nós, para que a gente possa estar dignamente a cada dia. Por isso que a gente fala tanto de relacionamento com Deus, porque é a única forma da gente se portar dignamente. Porque às vezes eu tenho a impressão que a igreja se encontra naquele mesmo momento quando Jesus foi crucificado, perdida, às vezes sem ânimos, sem acreditar que Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, Ele ressuscitou, Ele está no meio de nós, Ele venceu, a vitória é nossa. A gente vai realizar, a gente vai fazer, nós precisamos caminhar, marcha, vamos andar. Pai, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor colocou nos nossos corações nessa manhã, Deus. Faz frutificar, Deus. Nós nos entregamos, Senhor, mais uma vez, Pai, insatisfeitos com aquilo que temos produzido, Senhor. Sabemos que é pouco, nós queremos mais.
Nós queremos produzir mais, nós queremos, Senhor, abraçar mais, nós queremos render mais. Eu sei que o Senhor tem uma dispensação maior, assim como foi dito em Joel 2, Pai, para derramar sobre esse mundo, sobre essa nação, Pai. Pai, conte conosco, nós queremos fazer parte dessa dispensação, Senhor, que o Senhor prometeu, Deus. Nós queremos esse avivamento, mas enquanto ele não chegar, nós estamos aqui realizando e caminhando para ele. Nós cremos, Senhor, que nós caminharemos para ele, que a nossa missão não é ficar aguardando esse avivamento, mas é caminhar para ele, Pai. Pai, nós não temos força sozinhos. Completa isso em nós, Deus. Completa isso nessa igreja, Senhor. Nós te agradecemos por todas as revelações que Tu já tem dado a nós aqui nessa igreja. Senhor, que a cada domingo o Senhor tem renovado as nossas mentes, trazido coisas novas. Pai, continua, Pai, não desista de nós, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Aceita, Senhor, a nossa vida em sacrifício. Aceita, Senhor, de forma sincera aquilo que Te entregamos agora, Pai. Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós vamos consagrar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu sempre oriento os irmãos, quando você pegar a sua nota,